nosso irmão Haroldo nessa tarde, pedindo a graça do Espírito Santo que ele seja derramado em profusão na vida de Haroldo, todas as palavras que forem proclamadas aqui, que é no nosso coração, e que transformem todas em frutos ao nosso grupo de oração, aos nossos grupos de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Colocar a mão sobre o seu coração e aquietar a sua alma. Aquietar o seu coração. Esse pequeno intervalo talvez tenha lhe agitado. Tenha feito você chegar aqui agitado, agitada. Por isso aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração agora diante de Jesus. Silencia. Que só o barulho do ventilador possa ser escutado. Barulho esse que não nos impede de ouvirmos a voz de Deus que quer falar ao nosso coração. Levanta-se Deus, interceda a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes. Seja disperso seus inimigos e fui sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Eu me chamo Haroldo, faço parte do Ministério de Pregação. Também o grupo de oração Mistério de Deus na nossa comunidade, Baixo do Boi. Sou casado, tenho 3 filhas. E estamos aqui nessa missão que o próprio Deus confiou a cada um de nós. Para falarmos dessa grande graça, dessa grande bênção que é o grupo de oração para cada um de nós. E falaremos desses elementos essenciais que precisa estar no coração de cada um de nós que nos é ofertado no grupo de oração. E essencial, meu irmão, minha irmã, é aquilo que constitui o mais importante. Então, será que de fato eu tenho dado ao grupo de oração a importância que ele merece? Será que eu não tenho, muitas das vezes, não dado essa importância que o grupo de oração precisa receber de mim? E por isso eu tenho ido como quero, quando quero. E por isso eu não tenho, de fato, ali mergulhado na presença de Deus, porque talvez lá terceiro que eu pense em ir ou não. Então o grupo de oração é essa fonte essencial para cada um de nós carismático. Se queremos crescer na graça, precisamos ser fiéis ao grupo de oração. Precisamos nos despojar de tudo que possuímos para nos abrir por inteiro na graça de Deus no grupo de oração. É lá que eu vou caminhar com Deus, que vai me dar essa identidade carismática, da qual me chama a uma vida nova. Eu conversava com o irmão agora, e a gente vê as dificuldades de até mesmo tanto jovem hoje fugirem do grupo de oração. E muitos de nós também de caminhadas fugimos. Por quê? Porque não queremos
compromisso, e uma vida no batismo no Espírito Santo leva a esse comprometimento, leva a ser esse sinal de Deus numa vida nova para os nossos irmãos. Mas é preciso que haja essa fidelidade, haja esse compromisso de cada um de nós. É assim que vai sendo forjada a identidade da renovação em cada um de nós. Certo dia nós fomos pregar no encontro do SCC, e alguém nos ouvia, e quando terminou a palestra, essa irmã veio nos procurar e disse: vocês são da renovação, né? Somos. A identidade, independente de qual movimento você vá dar a palestra, você vai pregar, vai ficar visível a quem escuta. Então nós não podemos deixar de assumir essa graça na nossa vida, essa identidade que é ser carismático. É ela que vai nos fazer diferente. Quantas das vezes as pessoas até pensam que, olha, isso eles achavam que era só para eles. Você é crente. Por quê? Porque o carismático deixa-se ser levado pelo Espírito Santo, de tal forma que quer mudar de vida, que quer viver uma vida nova. E nós precisamos, se queremos crescer na graça, assumir essa identidade carismática. Assumir essa vida nova que o Senhor agora, pelo batismo no Espírito Santo, dá a cada um de nós. É preciso que os demais nos olhem e vejam em cada um de nós homens novos, mulheres novas, segundo o Espírito Santo de Deus. Precisa ver sinal de Deus. Precisa, ao escutar, como esses dias uma irmã lá na loja, ela veio comprar algo e acabamos conversando. Eu não sou muito de fazer pergunta, fui perguntando, e daqui a pouco ela conversou, aí ela voltou e disse: muito obrigado. Eu vou saindo aqui mais tranquila, eu vou voltando para casa em paz, porque você me deu palavra de conforto. Isso é se deixar ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a identidade, esse é o carisma da renovação carismática. Isso é aonde nós temos aprendido no grupo de oração. É esse Pentecoste perene, esse Pentecoste constante na nossa vida. Não só no grupo de oração, mas a partir do grupo de oração. Para que a gente revele, para que a gente seja sinal de Deus na vida do nosso irmão. Então o grupo de oração é essa célula fundamental, essa célula importante na renovação carismática. Ela é o rosto, ela é a identidade, ela é o poço que nós precisamos buscar para beber dessa água carismática. Ela que diz a mim e a você que o Senhor nos chamou, como chamou os discípulos a estarem no cenáculo para receber a efusão do Espírito Santo. É o grupo de oração, essa porta para adentrarmos na caminhada de igreja, para irmos ao encontro de Jesus na Eucaristia. Olha, o grupo de oração é importante, mas ele é somente uma porta importante para que eu vá caminhar ao encontro de Jesus na Eucaristia. Ele não é mais importante que a missa. Nós, como carismáticos, não podemos jamais aceitar e anunciar que o grupo de oração é mais importante. Não, a missa é mais importante, o sacrifício de Jesus. Mas no grupo de oração, eu vim pela primeira vez e aprendi. Porque ele se mostrou essa porta da qual me fez conhecer Jesus. Me fez me alimentar de Jesus eucarístico. Então eu preciso ser fiel ao grupo de oração, mas muito mais ainda fiel ao sacrifício da Santa Missa, à confissão, a encontro com Jesus na Eucaristia. Então se tem alguém que
é fiel ao grupo de oração, mas não vai à missa, precisamos conversar com esse irmão. Falar que, olha, a importância maior é a missa. O grupo é importante, mas não tão quanto, não mais do que a missa. Ela é essa porta que me leva a esse segmento de Jesus. Que me leva a querer agora alimentar-me de Jesus nessa experiência do sacrifício da Santa Missa. Então o que nós estamos conversando aqui não é nada, meu irmão, minha irmã, de novo. Aqui nós já temos sabido. E de tanto conhecimento, ao contrário de que outrora nós dizíamos que muitos estavam se perdendo por falta de conhecimento, temos nos perdido por conhecer, por deixar o orgulho tomar conta de nós, por deixar a autossuficiência tomar conta de nós, e por isso achamos que não precisamos mais do grupo de oração, que já temos missão demais, e por isso não, agora queremos ser discípulos que se colocam aos pés de Jesus, mas queremos ser apóstolo até quando? Se não temos mais buscado a fonte para beber desta água que vai nos capacitar para, como apóstolo, anunciar a Jesus e não a nós. Quantos de nós não temos mais dado a importância a encontros como esses? Quantos de nós não temos mais tempo para o grupo de oração, para o ministério do qual fomos chamados? Essas portas, elas não podem ser ignoradas. Elas precisam, por cada um de nós carismáticos, ser valorizada, ser amada, ser primordial na nossa vida. Ela tem importância porque é a partir delas que eu vou crescer na fé, que eu vou crescer na obediência, que eu vou crescer na humildade, que eu vou crescer na unidade, como os primeiros cristãos, aonde essa unidade vai ser tamanha que o fogo do céu desce. E por que muitas vezes não está descendo? Porque nós não temos vivido essa unidade. Porque o Espírito Santo, ele age, meu irmão, minha irmã, aonde quer, mas é preciso que nós venhamos abrir o nosso coração. Nós não podemos chegar com o coração fechado, assim o Espírito Santo não vai agir como no Evangelho de hoje. Que o Senhor, ele não vai, bom pastor, pular a cerca, pular a janela, não, ele vai bater. Aquele que pula não nos quer o bem, mas quer nos destruir, quer tão somente nos matar. Por isso precisamos, em primeiro, entender que o grupo de oração, ele é importante para cada um de nós. E nós precisamos dar esse valor ao grupo de oração. Sermos fiéis ao grupo de oração. Saber que ali está a fonte que vai nos alimentar, que vai nos saciar a sede. Que nós precisamos saciar para levar Jesus ao outro, anunciar Jesus ao outro. E uma das fontes que é nos ofertado no grupo de oração é o louvor. Quantas das vezes nós temos essa dificuldade hoje imensa de louvar, de bendizer, de agradecer a Deus? É feliz quem sabe louvar, pois se aproxima de Deus e se encontra com sua graça. Então é no louvor que eu vou me despojar de mim mesmo. Eu vou fazer com que aquilo que estava pesado sobre mim saia e eu me liberte. E eu agora fique livre para louvar e agradecer a Deus por toda a maravilha que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus. É eu entender que Deus, é no louvor que eu vou entender isso. O canto, ele é importante e vai nos ajudar a louvar a Deus, mas caso não aconteça de
cantarmos, nós podemos louvar com as nossas vozes, nós podemos dizer sim, obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, obrigado, Senhor, por todas as dores, por todas as dificuldades. É no louvor que eu vou me libertar. É no louvor que eu vou me renovar, é no louvor que eu vou ser esse homem novo, é no louvor que eu vou voltar para casa diferente. Cheguei todo carregado, voltarei leve para casa, porque eu consegui louvar a Deus por tudo que eu tenho vivido, por tudo que eu tenho enfrentado. Então é no louvor, porque o louvor nos liberta. O louvor é libertador na vida de cada um de nós. E por isso nós precisamos lutar conosco mesmo para fazer esse louvor. Porque nós queremos ser diferente, nós queremos voltar para casa diferente. A gente no grupo lá, né? Eu não canto nada. Aí a gente não tem muita ajuda de animadores. Eu disse, Lígia, na hora do louvor, vamos louvar. Porque eu não tenho jeito de animar, eu não tenho jeito de cantar. E muitas das vezes a gente fica muito preocupado com isso e esquece que podemos louvar como os salmistas louvavam a Deus. E a graça vai acontecer. E a graça vai chegar até nós. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. É no louvor que eu vou entender, que eu vou conhecer que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de mim, um Deus que me assiste, um Deus que providencia na minha vida, um Deus que, como cuidou de Jó, cuida também de mim, e que muito mais Jó sofreu e jamais esqueceu de louvar, muito menos eu posso esquecer de louvar a Deus por tanto amor, por tanto cuidado que Ele tem para comigo. E o grupo de oração, meu irmão, minha irmã, é um lugar propício para aprendermos a louvar a Deus. É um lugar de bênção. O grupo de oração não pode fugir desse elemento que é o louvor. O grupo de oração não pode esquecer de ser um grupo que louva a Deus. Ele não pode. Por mais que não tenha canto, ele precisa aprender a ser um grupo de louvor. Porque é aqui que nós vamos de fato aprender. Porque nunca, jamais é demais louvar a Deus. Nunca, jamais. E repito, é uma oração libertadora. Ao louvar a Deus, nós libertamos para confiar plenamente no Pai que nos ama incondicionalmente, desviando a atenção delas mesmas e concentrando-se em Jesus. Nós vamos sair de nós mesmos e confiar somente em Deus no nosso louvor. Quando se louva o Senhor, naturalmente se afugenta para longe as vãs preocupações, o desânimo, a tristeza, a amargura, porque se reconhece que há um Deus que é grande e todo-poderoso. Deus habita nos louvores de seu povo. Aquele que louva volta para casa aliviado, volta para casa diferente. E nós sabemos que nós temos vivido dias de lutas. É no trabalho, é na família, é na rua, até na igreja. E muitas das vezes é no grupo de oração que nós vamos descarregar toda a carga negativa que foi adquirida no decorrer do dia. E que bom que tem um grupo de oração onde a gente vai louvar, e ao louvarmos a Deus, sairmos aliviados das nossas dores, das nossas dificuldades. Sacrifício requer morte. Um animal, lá no Antigo Testamento, e um animal era morto, mas no sacrifício de louvor, o ego da pessoa é que precisa morrer. É o meu ego que precisa morrer no louvor. Eu vou esquecer de mim,
Eu vou esquecer do meu ego para me humilhar, para revestir-me dessa humildade e dizer muito obrigado, Senhor. Bendito e louvado, glorificado, exaltado seja, Senhor, o teu santo nome. Ele vai vir em nosso socorro, Ele vai vir em nosso auxílio. Quem proclama os louvores do Deus vivo, manifesta a sua experiência de Deus. E ao mesmo tempo cresce nela. Forma-se assim um círculo virtuoso. Quanto mais experiência do Deus vivo, maior o louvor. Quantas das vezes, naquele tempo em que nós saímos evangelizando, que nós visitávamos famílias que sequer tinham um banquinho para nos oferecer para sentarmos. Que muito mais nós escutávamos do que falavam de Jesus para elas. Elas não tinham razão nenhuma para louvar a Deus, mas louvava, mas falava de Deus, mas falava com alegria. Então, quanto maior a experiência, maior o louvor a esse Deus que cuida de nós, que nos assiste. E o mais importante, não é frases literalmente bem elaboradas, nem cheias de profundo conteúdo teológico. Não, nós não podemos ficar preocupados. Eu não vou louvar porque fulano louva tão bem, tem aquela... Não, louva do seu jeito, louva na tua simplicidade, louva com a tua vida, naquilo que tu está vivendo, naquilo que é chamado a louvar, é a tua vida, é as tuas palavras. O Senhor vai compreender a tua linguagem. Quantas das vezes nós não temos tido a ousadia de louvar a Deus, porque nós fiquemos nesse humano de achar que não sabemos louvar, porque o outro tem palavras eloquentes. Então o Senhor nos chama a ser um povo de louvor. O louvor deve ocupar um lugar privilegiado em nosso grupo de oração. Então nós precisamos entender isso. Um louvor que de verdade venha nos fazer libertos. Um louvor que venha restaurar a cada um de nós e a gente já possa adentrar nesse grupo de oração com o coração leve, para que na leveza possamos clamar ao Espírito Santo e o fogo desça do céu e aconteça tudo aquilo que precisa acontecer no grupo de oração: cura, libertação, palavra de ciência, profecia, tudo aquilo que emana do Espírito Santo, porque o louvor nos libertou e a gente se abriu à graça e o Pentecoste aconteceu na nossa vida. E o Pentecoste aconteceu na nossa vida. Assim como as portas se abriram, também abriremos a porta do nosso coração. Louvar também não se expressa somente através da música. É bem verdade que esta oferece e muito louvor, mas é importante que as pessoas possam oferecer seus louvores a Deus, expressando com as suas próprias palavras. Então muitas das vezes nós, como coordenador, ficamos preocupados porque não tem o violão, ficamos preocupados porque não tem a voz bonita, aí por isso nem sequer louvamos a Deus com as nossas palavras. Como é bom, como eu queria saber cantar, como eu queria ter a voz de Rosinha, como eu queria ter o dom de guri. Isso ia ajudar nas minhas pregações. Uma vez a gente ia para uma comunidade e um grupo ia antes do nosso. Eu fui saber do irmão se lá tinha o som, para a gente não levar o nosso, porque era uma caixa muito pesada. E esse irmão foi e disse: não, nós não fomos lá ainda não. E eu não sei nem se nós vamos, que era nessa noite que ele disse: por que vocês não vão? Porque vai depender do cara que toca violão. Se ele não for, nós não vamos. Eu disse: mas você não pode fazer isso, meu coração. Porque a comunidade está ali esperando. E é a palavra que vai ser anunciada. E de fato eles não foram, porque o tocador não foi.
Olha, como às vezes nós não temos dado por conta da... Repito, é importante, é bom, é suave, como é bom. Ajuda a rezar a música, ajuda, e como ajuda? Mas se não tem, vamos do mesmo jeito, vamos no mesmo amor, vamos na mesma fé, vamos no mesmo espírito. Então ele precisa ser louvado com as nossas palavras, nessa entrega a esse Deus que cuida de nós. E também como elemento essencial e importante no grupo de oração é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é a voz do próprio Deus, que tanto no Antigo Testamento, por meio dos profetas, quanto no Novo Testamento, em seu Filho único Jesus Cristo, nos falou e diariamente permite nosso contato com essa carta de amor que Ele mesmo nos escreveu. Às vezes dói o meu coração, e olha como eu até me deixei levar por essas coisas. A gente vai para o grupo de oração, perde tempo com muita coisa, mas quando é na palavra, o bendito ainda tem a coragem de chegar e dizer, olha, tu fala pouco, viu? Ou seja, dá vontade da gente ir embora. Como é que não dá importância à palavra? Se é na palavra que o Senhor vai realizar todas as suas maravilhas. Não é a palavra de Haroldo, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então muitas das vezes nós perdemos tempo e não damos tempo para a palavra. A gente fica preocupado com a hora, aí reduz a palavra. Os outros a gente... Quando aí a gente vai pensar que vai acabar, aí vai um monte de coisa que desvirtua, sai do contexto. A palavra é Deus vivo, é a carta de Deus vivo falando para cada um de nós. Uma das primeiras coisas que devemos levar em consideração é que a graça de Deus no Espírito Santo nos conduz ao encontro profundo com a palavra de Deus. Aí como que eu vou aprender no grupo de oração a dar importância à palavra de Deus? Se ela é restrita, se até a Assembleia percebe alguém preocupado com o tempo na palavra. Como é que eu vou, como eu conversava também com o irmão, a gente às vezes fica na liturgia, esquece de aprofundar na palavra de Deus. A gente vai do celular, esquece de aprofundar na palavra de Deus. Porque é sem importância para nós. E o grupo de oração precisa nos ensinar que a palavra de Deus é por demais importante. E ela é essencial, ela não pode faltar. Tire tudo, mas não tire a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é por demais importante. Essa carta de amor a tantos irmãos e irmãs que veio aquele dia, que veio aquela hora. Que é uma pregação querigmática que vai fazer com que Jesus encontre aquele irmão, aquela irmã naquela situação e vai dar ali o abraço de cura, vai dar o abraço de restauração. Mas se a palavra não é anunciada, o irmão vai voltar sem entender nada para casa. E é sobre ela, a palavra de Deus, que não cessamos de repetir o que nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Pois não podemos nos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, nós não podemos deixar, como os apóstolos diziam, falar daquilo que vimos e ouvimos, das maravilhas e das bênçãos que Deus realizou na nossa vida. Nós não podemos. Nós não podemos deixar atrás da porta, nós não podemos deixar escondido, não. Ela precisa ser anunciada, ela precisa ser falada, ela precisa ser comunicada. A palavra de Deus não volta sem ter produzido seu efeito. Cremos nisso ou não? Se cremos, então precisamos anunciar essa palavra, porque ela vai surtir efeito na vida do irmão, na vida da irmã.
E grupo de oração é para ser anunciada a palavra querigmática, que vem falar de toda a experiência de cada um de nós com esse Deus vivo, com esse Deus ressuscitado. Uma certa vez eu, na preocupação com a irmã, e ela estava numa situação difícil, e eu orientei ela, conversei com ela, convidei ela para o grupo de oração, e ela foi. Chegou lá, foi uma formação dos Antigo Testamento, coisa que a gente não conseguia adentrar. Quando terminou o grupo de oração, minha irmã, não gostei não. Entendi nada. Aquela irmã queria ser abraçada. Ela queria que a carta de amor de Deus fosse revelada a ela. Queremos ser formados? Encontros como esses. É encontro como esse. O núcleo precisa sim, mas o grupo de oração que vem o irmão, como nós costumamos dizer, que é o hospital, ferido, precisando de ouvir a voz de Deus, tem que ser o querigma. Tem que ser o amor de Deus. Para que o remédio que é Jesus chegue no coração desses irmãos. Então queremos dar essa importância à palavra de Deus. Queremos entender que é Jesus revelando todo o seu amor no seu anúncio a tantos irmãos e irmãs que vêm nessa esperança de saber o que Deus quer dela, o que Deus quer para ela, o que Deus quer para ele. Para que essa palavra venha fazer acontecer, de germinar uma vida nova, pois ela não vai voltar sem surtir o seu efeito. A pregação da palavra de Deus também é um momento importante do grupo de oração. Ela motiva o povo a rezar e faz aumentar a fé. A pregação da palavra visa atingir o coração, leva a experimentar a misericórdia de Deus que se manifesta em seu Filho Jesus. Então essa palavra ela precisa ser tida no coração de cada um de nós que estamos à frente como importante. Deixaram-se a palavra de Deus muitas vezes de lado. E por isso às vezes chega e diz, olha, tu fala pouco, tu prega pouco, porque a gente quer que termine logo. Aí essa palavra muitas das vezes não chega à profundidade que precisava chegar. Isso não estou dizendo que a gente vai ser irresponsável de passar a noite pregando, não é isso. Que a gente também tem essa noção de que não podemos matar o outro engasgado. Precisamos dar na dosagem certa para que ele sinta a necessidade de voltar e beber novamente. Mas o corredor, até porque às vezes até trava a gente. Até trava a gente. A gente vem... Essa palavra proclamada com autoridade deve gerar na vida do povo que nos relata os Atos dos Apóstolos. Pedro, cheio do Espírito Santo, se destaca dos demais e com voz forte. Então nós precisamos, como Pedro, falarmos fortemente. Outra vez a gente, no grupo de oração, aí a irmã foi pregar lá. Digamos que cheguei segunda-feira aqui, Rosinha não tinha ninguém para pregar, ela disse, eu vim cá pregar. Eu fui e preguei. Essa irmã foi, olha, a palavra diz, pregar forte, como Pedro. Cheio do Espírito Santo, se destaca dos demais com voz forte. Essa irmã, esse irmão, porventura, terá voz forte em dizer, gente, eu nem li o Evangelho, me chamaram agora para pregar. Que garantia vai passar para vocês? Que firmeza vai passar para vocês?
Ainda que ela tenha sido chamado, se chamou é porque a pessoa que chamou sabe que ela é uma pessoa de igreja, então ela tem que esquecer que foi naquele momento e dizer: vem Espírito Santo, para eu pregar como Pedro, forte a tua palavra. Para que eu não deixe dúvida, para que eu não também faça a assembleia que já está desanimada e desanimar mais. Então, nós precisamos dar importância à palavra. Porque também nós precisamos aprender que é bom que seja um mês antes, 15 dias antes. Mas como pregador, precisamos estar preparados. Porque a qualquer momento podemos ser chamados. E o tempo que Deus deu foi aquele. E o tempo que Deus deu foi aquele. E se eu não estiver preparado, eu preciso rever a minha caminhada. Se eu ainda estiver nessas coisinhas, eu preciso rever. Não vai ser, talvez, mas se a gente tem uma caminhada, a gente sabe que não somos nós, mas é o Espírito Santo. Claro que a gente precisa preparar, a gente precisa rezar, a gente precisa estar diante de Deus. Dessa forma, a pregação da palavra de Deus no grupo de oração se torna uma evangelização ativa. Isto é, um anúncio acompanhado de poder de sinais dos raios de salvação. Então, é preciso que aconteça isso no anúncio do Evangelho, na pregação da palavra. É preciso que aconteça isso. Que o outro seja evangelizado, que o anúncio chegue no coração daquele irmão, daquela irmã. E eles voltem para casa diferente. E eles voltem para casa aliviado, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Mas para a glória de Deus, porque Deus chegou e atingiu o coração de um irmão que precisava. E que precisa ser anunciado com poder e sinais de salvação. Por meio da pregação, a palavra de Deus penetra a vida do povo de Deus com sinais e prodígios que atingem o interior das pessoas, mudando a sua história para sempre. Quantos que foi pelo anúncio da palavra, foi pela pregação da palavra que suas vidas mudaram, que suas vidas foram restauradas, que a semente de fato germinou essa vida nova nesse irmão, nessa irmã. Também precisamos, dentro do grupo de oração, desses efetivos exercícios dos carismas. Olha como muitas das vezes tem faltado até em nós, de núcleo, de ministério, onde não acontece nada. Parece um grupo de reza. A gente às vezes soa para botar o outro para louvar, para botar o outro para rezar, e o outro não sai do lugar. Aí não acontece palavra de ciência, não acontece profecia, não acontece cura, não acontece libertação, não acontece unidade. Onde cada um vem com os seus problemas, e claro que é preciso vir com os seus problemas, mas jogar ali aos pés de Jesus e se abraçar e voltar para casa aliviado. Aí sim, o sopro do Espírito Santo vai fluir facilmente com os carismáticos em cada um de nós. E como outrora, a Assembleia todinha vai repousar no Espírito Santo. E como outrora, a Assembleia todinha vai louvar a Deus. E todos que na rua estão vai ouvir e querer olhar o que é que está acontecendo com tanto louvor. E se nós, assim, com naturalidade buscarmos, não vai ser preciso muitas das vezes, porque às vezes a gente até quer forçar. Olha como a coisa está tão difícil. Por conta do nosso descaso com esses elementos.
aonde a gente soa feito doido para que aconteça um repouso, aconteça uma oração de uma cura, uma libertação, uma oração em língua. Vai, meu irmão, reza, abre a tua boca. Não, a gente naturalmente vai e o outro vai acompanhando, sem precisar a gente sequer como jogar a goela abaixo no outro. Porque os carismas vai fluir com tranquilidade. Quando Jesus estava corporalmente neste mundo, ele curava todos, perdoava os pecados, os pecadores, infundia neles ânimos e coragem para começarem uma vida nova, cheia de propósito. Precisamos, no grupo de oração, tomado por esses carismas, assumir uma vida nova, termos propósito de vida nova em cada um de nós. Aonde nós vamos, pela ação do Espírito Santo, sermos curados dos nossos complexos, dos nossos traumas, dos nossos pecados. E vamos entender que agora, como filhos, temos um pai que cuida de nós. Esses dias uma mãe falando comigo disse: Haroldo, você precisa falar com fulano, porque ele está com depressão. Eu disse: como é que é essa depressão dele? Ele passa a semana toda trabalhando, namorando, cuidando do filho, do trabalho, conta dinheiro, ganha dinheiro. Quando é no domingo ele bebe. Sábado, domingo ele bebe. Aí segunda-feira está ressacado. Olha a depressão. Aí vai falar que ele bebe por conta do pai. A culpa é do pai. A culpa é do pai. Isso não é depressão. Isso não é depressão. Isso é uma desculpa para atribuir aquele final de semana que ele bebeu para brigar com a esposa. E outra coisa. Ele passa a semana todinha. Vive com essa menina. Mora na casa dos pais. Ela mora nas casas dos pais dele. Eu disse: ele nunca vai querer casar. Aí disse: é mesmo, né? Não é depressão. Os outros, não é filho do mesmo pai, e tudo trabalha, tudo é responsável, tudo tem propósito, tudo tem projeto, e tem aquele outro já tem. Agora, se não for uma experiência de Deus que cure, vai ficar complexado. Ah, porque meu irmão tem tudo e eu não tenho. Ele não tem culpa de você não ter nada. O meu irmão não tem culpa de eu não ter nada. Os meus pais não têm culpa. Então, porque é uma experiência com Deus que me dá propósito, que me faz olhar agora a vida de uma forma diferente. Com quem realmente são, na plenitude do propósito para qual foram criados. E nós fomos criados para viver e viver bem, viver e viver abundantemente. A renovação carismática católica não veio trazer para dentro da igreja a novidade dos carismas, posto que estes são de fato normativos para toda a igreja. São, como ela mesma define, riqueza da graça, dons particulares para a edificação no amor do corpo todo. Nesse sentido, somos chamados a exercê-lo com liberdade e sobriedade em nossos grupos de oração. Afinal, somos renovação carismática católica. Certa vez eu até dizia, olha, que se eu fosse um sacerdote de um lugar, no dia de Pentecostes não tem encontro da renovação carismática não, lá no Elitão. Encontro de Cristo não, toda a igreja, era na igreja o Pentecostes. Porque o Pentecostes é da igreja. O Espírito Santo é para toda a igreja. Ela não é nosso, o Espírito Santo não é só nosso, é da igreja, é de todo batizado. É de todo batizado. Então, também, como igreja, nós precisamos vivenciar esses carismas que é do Espírito Santo para a edificação desse povo, para viver a santidade, para caminhar rumo ao céu, para caminhar na presença de Deus, para... Eu dizia ontem, né, nesse exercício mariano, precisamos com essa grande educadora aprender a ser um homem e mulher de fé, virtuosos, de todas as virtudes, do silêncio, da paciência e do amor. Nós precisamos aprender
Porque se nós não estivermos aprendendo com essa mãe, essa educadora, nós vamos viver só mais um exercício mariano. Onde a gente tem pressa. A minha menina disse, mãe, eu não vou mais não. Porque é uma correria para rezar o texto. Ave Maria, cheia de graça, com o Espírito Santo. Ninguém consegue acompanhar. Ave Maria, vamos rezar com jeito. Vamos rezar com amor. Vamos rezar com zelo. Então, por isso, toda a igreja precisa se abrir para essa graça que é o Espírito Santo. Porque toda a igreja, se abrindo a essa ação do Espírito Santo, vai pregar bem, vai cantar bem, vai rezar bem, vai acolher bem, vai viver bem. Então o Espírito Santo não é só coisa da renovação, mas de toda a igreja. De toda a igreja. É riqueza da graça. Dons particulares para edificação no amor. Em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo agindo poderosamente para confirmar a missão dos apóstolos e discípulos de Jesus. Eles sabiam que eram assistidos em sua missão pela força do Espírito Santo. Isso lhes dava coragem. Agora, é um assistido pelo Espírito Santo nessa busca contínua da ação do Espírito Santo em nós. A gente quer ser conduzido pelo Espírito Santo porque um dia fomos batizados, porque um dia recebemos a efusão do Espírito Santo. Agora não vamos mais para a adoração, agora não vamos mais para o ministério, agora não vamos mais para o grupo de oração. Qual é a fonte que nós estamos indo para que seja em nossa vida esse Pentecoste perene? Qual é a fonte? Precisamos ter cuidado. Essa fonte, ela não pode estar jorrando essa água que o grupo de oração vai jorrar. Eles sabiam que era assistido em sua missão pela força do Espírito Santo. Isso lhes dava coragem. Por isso muitas vezes nós somos desanimados. Por isso muitas vezes nós chegamos aqui desanimados. Chegamos no lugar desanimado. E o nosso desânimo contagia o outro que está lá esperando ânimo. Mas nós ficamos desanimados. Por isso nós fazemos de qualquer jeito. Por isso nós vemos qualquer hora. Se o grupo de oração é 6h30, 6h10 eu preciso estar no grupo de oração. Eu preciso estar fazendo com que ele seja anunciado. Eu não posso fazer por fazer. Não, eu tenho que fazer. Não, eu preciso fazer com amor. Eu preciso me dar por inteiro. Eu preciso ser inteiro, todo, naquela hora. Eu preciso me dar por inteiro naquela hora. Para que essas graças essenciais que outrora com facilidade nós tínhamos, volte a cada um de nós, seja realmente esse pulsar na nossa vida. Mas é preciso ter esse zelo pelo grupo de oração, ter esse zelo pelas formações, ter esse desejo de com alegria, né? Fazer com que, meu irmão, vai ter a formação. Olha, está tão fácil você fazer um cartaz e jogar no WhatsApp, jogar não sei aonde. A gente coloca até dificuldade nessas coisas. Isso vai nos dar coragem. E os outros vão sentir que nós temos realizado com amor, nós estamos tendo zelo pelo nosso grupo de oração. Nós viemos ao grupo de oração com alegria. Com alegria. Os carismas são esses sinais da presença de Deus e nos desperta para o mistério de Deus que age na vida das pessoas. Participar da natureza de Cristo significa que
não estamos limitados por nossas fraquezas ou forças, por nossa personalidade, dons, talentos ou ausência deles, por nossas emoções e opiniões. Temos um Deus vivo que possui toda a força, sabedoria e poder. Então, não é por conta que eu não tenho essa força que Deus não vai agir na minha vida, porque é Deus que vai agir. Cabe a mim abrir as portas, me entregar, de fato dizer, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sei nada. Mas esse nada em mim faz tudo que é teu, através de mim, que eu estou pronto aqui. Então, geralmente, após o momento de oração e a oração em língua, faz-se um momento de escuta. Olha, o mundo, nós fomos tirar uma renovação esses dias, e era, barulho intenso. Era barulho que, às vezes, até a gente angustia a gente, e não tem como a gente fazer silêncio. Os carros na rua, tanto que as pessoas dizem, tu tem vontade de voltar para a rua? Não. Quando eu chego em casa, silêncio, só o vento, só as folhas balançam lá. Então, às vezes, se a gente vai, fecha teus olhos, silencia, você já fica perturbado. Porque o mundo faz isso conosco. É barulho em cima de barulho, porque não quer nós parados diante de Deus, escutando a Ele. É no silêncio. É no silêncio que Deus fala ao coração de cada um de nós. E é no silêncio que nós escutemos Deus falando profeticamente a cada um de nós. Que nós ouvimos aqueles que vai falar palavras proféticas, que vai dizer a cada um de nós aquilo que Deus tem para a Assembleia, que Deus tem para curar as nossas feridas, curar os nossos traumas. Importante ressaltar que o dom não é nosso, mas do Senhor. Ele nos deu, concedeu para que coloquemos a serviço do irmão. É preciso exercer o dom que Deus nos confiou com liberdade. Então, se nós somos dotados dos dons, por que não usar? Porque é o bem na vida do outro. E nós estamos travando os dons que Deus nos deu. Não temos feito acontecer essa graça no grupo de oração. Porque temos travado em nós o dom que nos foi dado. E o termo batizar significa mergulhar. Então queiramos dar esse mergulho no Espírito Santo. Queiramos dar esse mergulho no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que quer renovar esse batismo em cada um de nós. Então eu convido você a fechar os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. E deixa-se, nesse momento, conduzir-se pelo Espírito Santo. Deixa-se guiar pelo Espírito Santo. Deixa-se ser tocado pelo Espírito Santo. Deixa-se ser tocado pelo Espírito Santo. Assim como numa cachoeira, você experimenta toda a água tocar seu corpo. Deixa essa água do Espírito Santo tocar você nessa tarde de hoje. Tirar tudo aquilo que precisa ser tirado, que tem pesado sobre a tua vida. Você que está revendo o seu conceito quanto ao grupo de oração. Você que tinha outrora um amor grande e hoje faz por fazer e está sentindo o desejo de voltar a fazer por amor, com amor. A ser o primeiro a chegar, a ser o último a sair, a chegar com alegria e voltar com mais alegria ainda, a liberar os dons, os carismas que foi infundido no dia
que você fizer a experiência do batismo no Espírito Santo, que tem estado guardado com você, porque você não tem mais usado essa ferramenta, talvez por comodismo, talvez por não dar mais importância. E o Senhor te enche de coragem nessa tarde, para voltar a ser o carismático de outrora, cheio do poder e da força do Espírito Santo. Simples Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, fecha teus olhos. Doce Espírito de Deus, simples Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, simples Espírito de Deus, aquece outra vez meu coração, aquece outra vez meu coração. Oh, 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 oh. Atraído fui pelo som da tua voz, alcançado fui pelo teu imenso amor. Oh, 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 oh. Atraído fui pelo som da tua voz, alcançado fui pelo teu imenso amor. Doce Se abrace. Abraçar você mesmo. Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, simples Espírito, Salve, Espírito Santo. de Deus, Renova o Espírito Santo. aquece Restaura, Espírito outra vez Refaz-nos meu novamente, Espírito coração, aquece outra vez meu coração, atraído fui pelo som da tua voz, alcançado fui pelo teu imenso amor, atraído fui pelo som da tua voz, alcançado fui pelo teu imenso amor. Oh, Santo Espírito. oh, oh. Santo Espírito de Deus, Olha a brisa suave. doce Espírito Santo. de Deus, simples Espírito de Deus. Ainda em silêncio. Você que está com o coração aquecido, seu coração está pulsando fortemente. Você tem sentido esse desejo de abraçar alguém.
Você pode sair de você mesmo. Você pode vencer esse ego e fazer esse ato agora, abraçando alguém, para que a cura alcance o seu coração. A cura alcança a sua alma. Você sai daqui restaurada. Você sai daqui renovada. Você sai daqui refeita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vença os seus respeitos humanos e saia de você mesmo. Se você quer a cura, se você quer a libertação nessa tarde de hoje, o Senhor te convida a dar esse passo. Vá ao encontro de alguém e abraça fortemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui é a nossa filha, Marielle, viu?